Bom dia. Jesus falou assim que você podia pecar contra Deus, né, o Pai, contra ele, Jesus, mas você jamais poderia pecar contra o Espírito Santo de Deus, né? E tem uma passagem na Bíblia onde que Mical, filha de Saul, que era uma esposa de Davi, ela zombou do Espírito Santo de Deus, né? Ela zombou como? Davi, ele estava levando a arca e ele estava levando a arca de uma forma errada, né? De uma forma errada ele estava levando. Aí aconteceu da arca e tombar, Usa foi tentar segurar a arca e Deus o fulminou ele. Aí Davi quis saber por quê, porque Davi amava Usa e ele queria saber o porquê que aquilo aconteceu. Aí ele foi ver que para carregar a arca tinha todo um trâmite, né? Não podia levar a arca de qualquer forma, de qualquer maneira. Então precisava que levasse da forma que tinha que se levar corretamente. Assim é a obra de Deus, tem que ser levada corretamente, não pode ser do jeito que o homem quer, né? É da forma que Deus determinou. E, e conforme Davi, aí Davi foi ver, pesquisou, viu de que forma que tinha que levar a arca, né? Inclusive a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses e Obed-edom cuidou bem da arca e a arca e a casa de Obed-edom prosperou, né? Em riqueza, em espiritualidade, né? Os filhos dele e um monte de coisa de boa aconteceu com ele, né? Tanto é que a casa ficou na arca ficou na casa de Abinadab, que era pai desse jovem que foi fulminado e ficou lá 20 anos e eles não prosperavam, porque não zelou por aquilo que era de Deus, não cuidou por aquilo que era de Deus. E conforme Davi descobriu de que forma levava a arca, certo, da forma correta que Deus determinou, aí o que aconteceu? Ele e eles foram levando a arca e Davi foi atrás dançando, a alegria de estar levando e fazendo a vontade de Deus de uma forma correta. Então ele começou a dançar. E Mical, mulher de Davi, filha de Saul, começou a zombar dele. Mas ele não estava zombando de Davi porque estava dançando atrás da arca e vendo eles levando a arca. Ele zombou de quem? Do Espírito Santo de Deus que estava em Davi. Por isso que Jesus falou assim, que você podia pecar contra Deus, que você poderia pecar contra ele, Jesus, mas jamais contra o Espírito Santo de Deus. As pessoas que zombam de Deus e que zombam de Jesus, eles pagam um preço caro que eu vejo aí ó, acontecendo direto. Até aconteceu ultimamente aqui com um ministro aí que zombou de Deus aí da Bíblia e teve que até que sair do seu cargo. Então não se zomba de Deus, ainda mais do Espírito Santo de Deus, porque ele falou do Espírito Santo de Deus, se você zombar não tem perdão. Dele, Jesus e de Deus, ainda pela ignorância da pessoa, Deus pode perdoar, mas uma pessoa que tem consciência do que é o Espírito Santo de Deus e ele zombar do Espírito Santo de Deus, ele paga caro, não tem perdão. Jesus foi claro, Jesus foi Espírito, não tem perdão, né? E o que Mical fez, né? E essa Mical, além de se tornar estéril, né, e nunca mais poder ter filho, ela depois se separou de Davi, porque naquela época os homens gostavam que as mulheres tivessem filho, né? E não só por isso, mas porque ela zombou do Espírito Santo de Deus. Ela não zombou de Davi, mas do Espírito Santo de Deus que estava em Davi. E ela pagou muito caro por aquilo, não é? Porque o Espírito Santo de Deus, porque Davi, se vocês for fazer uma varredura no Velho Testamento e no Novo Testamento, o homem que teve mais consciência do que era o Espírito Santo de Deus era Davi. Ele sentiu o Espírito Santo de Deus constantemente. Então, teve até a parte que ele errou lá. Ele falou: Senhor, não me lance fora da tua presença, não me tire de mim o teu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus é tudo na vida de um crente, na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Quantas vezes você está indo na rua assim, bem baixinho, você fala, você manifesta aquele negócio que a presença de Deus está ali com você. Quando Jesus falou, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, é aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, a visita do Espírito Santo de Deus, aí a lágrima desce e você não sabe, você não consegue se conter. Às vezes você está conversando com uma pessoa, o Espírito Santo de Deus te visita e não tem como, a lágrima desce, e aí você tenta disfarçar para que a pessoa não perceba que você está sentindo a presença de Deus, né? Aí, porque a pessoa às vezes não vai entender. Quantas vezes no carro, assim, indo na estrada, assim, com ninguém, assim, Deus me visitou, meti a cabeça fora e deu um calamanaia lá que. Aí a pessoa, né? Se você passa alguém e fala, esse camarada aí um bate bem na cabeça, mas vai saber, você está recebendo o Espírito Santo de Deus. Então Davi não teve pudor mesmo de expressar bravamente o Espírito Santo de Deus quando ele estava fazendo a coisa certa para Deus.
Ele estava fazendo o que era certo para Deus, fazendo a coisa correta. Então o Espírito Santo de Deus visitou ele, e quando visitou ele começou a dançar. Quantas vezes você está no banheiro ali alegre e de repente você dá vontade de ir na frente do espelho e falar: ai Deus, eu te amo, e, né? Porque você está sentindo Deus. Quantas vezes, às vezes, num momento assim de angústia, o Espírito Santo de Deus vem te visite e as lágrimas descem. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Porque o Espírito Santo de Deus nos consola. Quando eu falei no outro vídeo, assim, é uma coisa que Deus está me trazendo assim constantemente. Por que que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus? Porque em nós existe uma alma, e essa alma é receptora do Espírito Santo de Deus. Ela sente a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus não morreu pelo nosso corpo, Jesus morreu pelas nossas almas. Foi por isso que ele morreu. E a nossa alma que sente a presença do Espírito Santo. Bem-aventurado é aquele que sente a presença do Espírito Santo de Deus. Bem-aventurado. Então quando você fala assim, mas como que eu posso ser um pecador? Às vezes ter pensamentos que não é lícito para um homem ou uma mulher de Deus, mas de repente, como que o Espírito Santo de Deus pode morar? Tem uma alma dentro de você que reconhece que é de Deus. O Espírito Santo de Deus, a sua alma ele se conecta, né, se conecta com o Espírito Santo de Deus, se junta com o Espírito Santo de Deus ali, e ali há um manifesto através de palavras, através de choros inexprimíveis, né? Através de você manifestar a promessa de linguagem, a promessa de o dom da cura. Você coloca a mão numa pessoa e a pessoa é curada. Não é uma revelação que Deus te dá, e quem dá essa revelação é o Espírito Santo de Deus através do que? Da sua alma, que está no seu corpo. Seu corpo é só uma veste da alma, e é a alma que sente. E tanto é que a carne ela não consegue segurar uma lágrima quando o Espírito Santo de Deus o nosso corpo não consegue segurar uma lágrima quando o Espírito Santo de Deus nos visita. Não consegue. Então vocês vão ler lá, vocês vão ver essa história da filha de Saul e Mical. Ela zombou de quem? De Davi porque estava dançando? Não. Ela zombou do Espírito de Deus que estava em Davi. Ela zombou do Espírito Santo de Deus que estava em Davi. Então não se brinca com o Espírito Santo de Deus, não se zomba do Espírito Santo de Deus. Não tem um que não zombou de Deus e do Espírito Santo de Deus que não pagou caro por isso. Uma alma que reconhece o Espírito Santo de Deus, essa alma, por mais difícil que esteja o caminho dela, ela não larga o Espírito Santo de Deus. Ela atravessa o que ela tem que atravessar. Ela atravessa o que ela tem que atravessar, mas o Espírito Santo de Deus vai estar com ela. Por isso que o salmista falou: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus com ele. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele atravessa tudo que tem que atravessar, passa tudo que tem que passar. Às vezes o jovem está na faculdade, hoje as faculdades que nós temos hoje, nós sabemos como que é, né? Ou está no emprego, as pessoas falando um monte de coisa, vivenciando um monte de coisa, mas a gente sentindo a presença do Espírito Santo de Deus em nós nos desvencilhamos de todos esses caminhos errados. Se você tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, jovem, e pessoas que trabalham, porque e o inimigo tenta o tempo inteiro estar lançando em rosco sobre a nossa alma. Lembre-se de uma coisa: se o Espírito Santo de Deus te alertar para alguma coisa, se afaste, se distancie, porque Deus é contigo. E faça isso. Dê valor ao Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos e vamos continuar falando e louvando a Deus. Deus abençoe.